Olá, vamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Estamos nós no módulo 4, aula do sexto ano, e vamos continuar. Vamos lá para o nosso livro, que a gente sempre faz acompanhando aí com o livro. A gente está falando aí sobre recursos naturais, né? Vimos sobre recursos naturais e as atividades econômicas que utilizam desses recursos naturais. E vamos lá para o livro para a gente dar prosseguimento. Página 329. Bom, então vamos lá. As atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. Vamos fazer essa leitura e já já a gente vai parando aí, destacando aquilo que vai servir para o nosso conteúdo dessa semana. Bom, o crescimento da população e a difusão de um modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Então, tem vários tipos de recursos. Todo recurso que é utilizado para atender a necessidade da pessoa, né? Vou dar uma sublinhada aqui, a gente já passou por aqui, mas a gente continua estudando e reforçando o conhecimento aí desse bimestre. Então, esses elementos que vêm da natureza, que são utilizados para atender a necessidade das pessoas, ou seja, da sociedade, da população, eles são chamados de recursos naturais. Geralmente, vamos continuar a leitura. Geralmente, em cada produto que consumimos, há um ou mais recursos naturais que foram explorados e também matérias-primas utilizadas na sua fabricação. A seguir, vamos conhecer alguns recursos naturais que, direta ou indiretamente, utilizamos em nosso cotidiano. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos das rochas e o solo cultivável, apresentam ciclos de formação que demandam milhões de anos. Portanto, são considerados recursos não renováveis, ok? Recursos não renováveis. Os recursos minerais, né, de sua maioria aí, o solo também cultivável, né, que o solo ele é feito a partir da erosão das rochas, eles são considerados como recursos não renováveis. Isto é, uma vez utilizados em sua totalidade, ou quando eles são degradados, eles podem se esgotar. Por isso são chamados de não renováveis. Continuando aqui embaixo, ó, já os recursos renováveis são aqueles constantemente renováveis por ciclos naturais ou artificiais de produção. Então, você pode ter recursos naturais, como, por exemplo, aquilo que vem da agricultura, que são recursos naturais, mas eles podem ser renováveis, ou tanto pela própria natureza, né, que é um ciclo natural, como ele também pode ser renovável de maneira artificial, ou seja, o ser humano pode ir lá e replantar, né, pode criar uma plantação planejada pela sociedade, pelo ser humano, e ali vai surgir outros recursos naturais que foi de forma artificial, ou seja, não surgiu espontaneamente, mas foi plantada ali pelo ser humano. Então, essa produção pode ser também artificial. Esses recursos renováveis podem ter ciclos naturais e pode ser produção artificial. Então, vamos continuar a leitura. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água. E os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados a cada novo plantio. Já alguns materiais, desculpa, vamos lá. Já alguns materiais como metais, e isso é a parte de hoje, que a gente vai dar um destaque maior, os metais, vidro,
papel podem ser renovados por processos artificiais, como a reciclagem, ok? O metal que vem da rocha, ele uma vez vindo de lá, o processo dele na natureza, ele pode até demorar milhões de anos. Porém, o processo dele artificial pode ser feito pelo homem através, por exemplo, da reciclagem. O vidro também, que é feito da areia, ele pode passar por esse processo. O papel também, que é feito das árvores, né, da madeira, ele também pode passar por esse processo artificial e ser reciclado. Vamos lá. Agora, em relação aos recursos hídricos, ou seja, que recursos que a gente chama de água, né? Tudo aquilo que está relacionado à água, seja água do rio, água do mar, água da geleira, água da chuva, água da lagoa, água do lago, tudo isso são recursos hídricos. Então, a água é um recurso fundamental para a vida e para a realização de atividades econômicas. Ou seja, só uma paradinha aí, além de servir para a nossa vida, ela também é utilizada para algumas atividades econômicas. A gente precisa dela diretamente e precisa dela de forma indireta. Embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce potável, né? A água doce potável se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo. Então vamos lá, ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. A água ela é renovada, mas quando você pensa em uma água doce potável, ou seja, aquela que dá para a gente utilizar diretamente, então essa água fica cada vez mais difícil de ser encontrada. Ela, por causa do uso intensivo, tem cada vez mais população no mundo, por causa da poluição, que essas pessoas que estão no mundo acabam, na utilização na sociedade, acaba poluindo, e também por causa de desperdícios. Então, a água não vai acabar. A água passa por um ciclo constante, que ela se renova todas as vezes que ela passa por esse ciclo. A água evapora, forma nuvens e volta em forma de chuva. Ela está sempre circulando em algum lugar do mundo. Em alguns lugares, as condições faz com que ela permaneça mais tempo ali. Em outros lugares, por causa das condições, elas podem ficar em menor quantidade, como, por exemplo, o desmatamento, né? Você acaba tirando uma quantidade de água que fique mais naquele local, né? Você vai desmatar, por exemplo, uma área de relevo, você tira ali a forma ou o meio que a água tem de infiltrar e permanecer naquela região. Após ela ser uma região de relevo ser desmatada, a água que bate ali naquele relevo vai bater rapidamente e vai escoar, vai toda embora, não infiltra. Então ali vai ser difícil parar a água ter infiltrar ali para formar uma nascente, para ter uma fonte de água, para formar rio, e aí vai ter menos água ali. E aí acaba tendo menos, a vegetação demora mais, e aí vai criando um meio onde vai ter menos umidade ali. Então, e essas coisas complicam a questão do ciclo da água. Mas a água, se não estiver ali, ela está em outro lugar. Mas ela vai estar circulando, a água não acaba. Porém, quando passa por esses processos, quando também é poluída e quando muita gente está precisando, essa água potável fica mais difícil, fica menos, em menor quantidade. Então, vamos lá para o segundo parágrafo aí desse trecho sobre recursos hídricos. A água que utilizamos é captada de fontes como rios, né? A gente tem água de todas as espécies. A gente tem água do mar, tem água que está lá na geleira, mas a gente capta a água, ou seja, a gente pega a água para o nosso uso do dia a dia dos rios, dos lagos e reservatórios subterrâneos, quando a gente pega a água do poço, ok? Contudo, essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre. O que significa não estar igualmente distribuída? Em alguns lugares tem maior quantidade, outros lugares não tem, outros lugares têm menores quantidades. Então, não está igualmente distribuída. Cada lugar tem, por um motivo ou outro da natureza, e isso faz com que seja diferentes em lugares
diferentes. Em muitos locais, as condições climáticas, como temperatura elevada e escassez de chuva, contribuem para... Peraí, só um minutinho, ver se aqui. Contribuem para falta de água. Okay? Então, em relação aos recursos hídricos, a gente tem aí, primeiro, que a água doce que a gente precisa, ela está ameaçada por três motivos. Pela poluição, pelo uso intensivo, né? O uso intensivo significa que está se usando muito, muitas pessoas usando cada vez maior quantidade. Então, ela está ameaçada porque o que ameaça? O que corre o risco de ter menos água potável disponível para a gente? A água não vai acabar, mas a água que a gente precisa, o que faz com que ela esteja em menor quantidade? É por causa de que muita água está sendo poluída, está tendo uso cada vez maior da água e também por causa de desperdício, ok? Por causa de perda da água. Águas que não precisava ser utilizada ou desperdiçada ou jogada fora ali, vamos dizer assim, para entender o desperdício, e acabou sendo lançada fora. Né? Quando as pessoas deixam a bica aberta, deixam a goteira na bica, deixam a bica aberta sem necessidade, chuveiro aberto sem necessidade, água do tanque sem necessidade, água da mangueira sem necessidade, está se usando, né? Pensando em milhares de pessoas usando e fazendo isso ao mesmo tempo, acaba usando aquela água que é potável e limpa de forma desnecessária. Então, aquela água ali que era para ser preservada para a nossa vida, acaba sendo desperdiçada. Ok? Então, esses três motivos estão fazendo ameaçar a água potável que a gente precisa. Outra coisa que a gente destaca aqui é da onde essa água é captada. Da onde essa água é tirada para a gente utilizar? Do mar? Não. Ela é utilizada de rios, lagos e reservatórios subterrâneos. Ok? Vamos para a próxima página. Solo cultivável. O solo é o resultado da lenta e gradual fragmentação das rochas, né? O solo é feito pelas rochas e sua formação leva milhões de anos. Contudo, sua fertilidade pode ser degradada rapidamente se for usada de maneira inadequada. Então, a fertilidade, o solo para ser usado para o nosso benefício, como cultivar alimentos, por exemplo, ele pode ser comprometido quando usado de forma inadequada, ok? Ele é indispensável ao cultivo de vegetais na agricultura e para a criação de pastos destinados à alimentação dos animais. Então, a gente come vegetais. Os vegetais precisam de um solo fértil. A gente come carne. O animal que é criado para alimentar a nossa mesa, para alimentar a nossa vida, ele também precisa de pastos, que vai ocorrer através de um solo fértil também. Então, quando não se tem um solo fértil, isso traz problemas para toda a sociedade. Vamos seguir lá a leitura. Assim, é necessário adotar práticas e cuidados para que esse recurso não se esgote nem perca sua fertilidade, tornando-se improdutivo. Se perder a fertilidade, se torna improdutivo. Vamos para lá para a próxima. Recursos minerais. Recursos minerais, atualmente, vamos devagar. Recursos minerais. Atualmente, os seres humanos aproveitam diversos minerais, utilizados principalmente na produção da indústria e na alimentação. De modo geral, esses recursos minerais, ou seja, que estão associados às rochas, né, que estão associados aos locais de rocha, que foram produzidos ali, então por isso são chamados de minerais. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em recursos minerais. Então, tem dois tipos. Os recursos minerais, vamos lá para a gente pegar bem o que está sendo pedido. Eles são divididos em dois grupos. Eles são divididos em recursos minerais metálicos, que é um grupo, e recursos minerais não metálicos, que forma aí outro grupo, ok? Então, os recursos minerais são divididos em dois grupos. Quais são esses dois grupos? Recursos minerais metálicos
e recursos minerais não metálicos. Vamos seguir aí. Os minerais metálicos e não metálicos, como o próprio nome diz, diferenciam-se pela presença ou não de metal, ok? Em sua composição. Podemos citar, por exemplo, minerais metálicos. Quais os exemplos que a gente tem de minerais metálicos? O ferro, o ouro e a prata, ok? A gente tem os recursos minerais metálicos, tem como exemplo, dentro do nosso texto aqui, ferro, ouro e prata. E alguns exemplos de minerais não metálicos. Que são recursos naturais, na área aí que a gente está destacando que são recursos minerais, que são chamados de recursos minerais não metálicos. A gente tem como exemplo aqui no nosso estudo o calcário e o sal de cozinha. São recursos minerais não metálicos, ok? Então, vamos lá ver se a gente fechou aqui até a página 31, então tem mais uma página aqui. Um outro tipo de recurso que a gente vai estudar, ou são dois aqui, né? Recursos da fauna e da flora. A fauna fala de animais e a flora fala de vegetais. Vamos lá ver quais são as atividades associadas à fauna, ou seja, atividades econômicas associadas à fauna, e as atividades econômicas associadas à flora, né? Que pega esses recursos e traz para a nossa utilização, que busca, que tira da natureza, que prepara para a gente, que separa para a gente e traz para a gente como sociedade, como ser humano que tem as suas necessidades para ser atendida, de alimentação ou de outras áreas. Então, vamos lá. As plantas e os animais são recursos naturais indispensáveis à vida humana. Em muitas sociedades tradicionais, a caça, a pesca e a colheita de frutos, raízes e sementes são atividades que representam a base do seu modo de vida. Aí a gente está mostrando algumas atividades que estão relacionadas a recursos da fauna e recursos da flora. Ok? Continuando aqui, ó, a agricultura e a pecuária desenvolvem, respectivamente, cultivo de planta, que é a agricultura, e a criação de animais domésticos, que é a pecuária. Os recursos da fauna e da flora são, se explorados com respeito às leis ambientais, podem representar uma atividade importante para fornecer matérias-primas e abastecer o setor industrial. Então, dá para ser explorado com respeito às leis e abastecer aí, e fornecer aí matérias-primas e abastecer a indústria, ok? Vamos lá. Agora, qual é a nossa atividade para ser respondida? A primeira questão que a gente tem que fazer, está perguntando dessa semana, né, a folha que a gente recebe, no caso que eu mando, que você recebe, está falando assim: explique como se dividem os recursos minerais entre os dois grupos principais. Então, como nós vimos lá, recursos minerais metálicos e recursos minerais não metálicos. A questão 2. Cite atividades econômicas que estão relacionadas aos recursos da fauna e da flora. Daquilo que a gente viu aqui, por exemplo, coleta de frutos. Essa coleta de vegetais, de fruta, de raízes, ela está relacionada aqui. Aí tu vai botar lá, recursos da flora. Qual é a atividade que está relacionada? Recursos da flora, que é vegetal, coleta de alimentos, coleta de raízes, agricultura também está relacionada, é uma atividade econômica relacionada aos recursos da flora. Okay? E na outra linha você bota separado. Recursos da fauna, que está relacionado a animais, a gente tem aí a caça, a pesca e a pecuária. Caça, pesca e pecuária são atividades econômicas relacionadas aos recursos naturais da fauna. Ok? Então, vamos para a próxima. 3. Sendo um recurso renovável pelo ciclo,
o que ameaça a disponibilidade de água doce e potável, né? O que faz com que a água doce e potável corra o risco de ficar cada vez em menor quantidade. O que acontece para isso? Então, a gente viu lá que tem alguns fatores que influenciam nessa ameaça da água potável. Um deles é a poluição, o outro dele é o uso intensivo e o terceiro é o desperdício, ok? 3 fatores que nós separamos aqui no nosso estudo, que fala sobre o risco de não ter água potável em boa quantidade para todos. Poluição, uso intensivo e o desperdício, ok? Então, fechamos o nosso estudo de hoje. Então, até a próxima aula.